Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Vozes que Inspiram. Eu sou a Kathleen, mentora de mulheres corajosas, autênticas e inovadoras. E eu convido você hoje para prestar bastante atenção ao que eu vou te trazer aqui sobre o medo da mudança. Quando você para pensar sobre mudanças, o que vem na sua mente? Vozes que Inspiram está estreando hoje justamente para inspirar você através de histórias e vivências. Então aqui nesse programa vai ter muitas novidades e, como já dito, inovações. Vou estar trazendo novas empreendedoras, mulheres, inclusive você que está me assistindo aí. Já imaginou estar aqui frente a frente contando a sua história? Bateu algum medo aí? Me conta. O medo da mudança. O medo da mudança, ele tem várias camadas. Essas camadas, além do medo da mudança, vem o medo de não ser aceito, o medo de não ser bom o suficiente. Eu vejo muitas mulheres chegando até a mim, principalmente através de outras redes também, que têm uma resistência pela mudança. O medo de não agradar, o medo de levar os julgamentos, de não ser boa o suficiente. Às vezes tem uma baita de uma potência que não está levando. E aqui na Lagoa TV, de fato, eu quero inspirar você a trazer movimento, sentido, mudança para a sua vida. Algo que eu observei dentro da base sistêmica e grupos, eventos, é o quanto todos nós queremos pertencer. Todos nós pertencemos a uma família. E esse pertencimento é o que muitas vezes faz a gente querer se encaixar. Então, entender que essa mudança, ela é natural. Se você for parar para pensar, né, essa mudança, quando você nasceu, você estava ali gestando na barriga da sua mãe. Aí você nasceu um bebê. Depois de bebê foi engatinhando. Aprendeu a comer comida. Aprendeu a engatinhar. E foi crescendo, se tornando uma criança. Através dessa mudança se tornou um adolescente, fez novos amigos. Através desse adolescente veio para a fase adulta. Essa fase adulta que vem com responsabilidades. Através dessas responsabilidades vem outras mudanças. Mudança no profissional, de relacionamento, cidade. Então, a mudança, entender que ela é algo natural, porque ela nos faz ir para um próximo nível, de fato vai fazer você progredir. Porque eu vejo muitas pessoas com medo da mudança, inclusive mulheres que chegam até mim, que sabem que precisam virar uma chave, que sabem que precisam mudar, mas ficam com aquela resistência ou esperando que alguma coisa aconteça. Então, de fato, eu noto que entre a mudança e fazer as coisas acontecer, tem uma palavra-chave que eu utilizo muito. O espírito da coragem. O espírito da coragem. E aí, de fato, quando a gente entende que essas mudanças, elas nos trazem aprendizados e que sei, no meio do caminho você vai errar, você vai acertar. E essa é a vida. Essa é a vida.
Essas mudanças nos ensinam tanto a valorizar quando a gente está por baixo quanto está por cima, porque esse é o movimento. E entender que essa estabilidade que às vezes você está buscando na mudança, nossa, eu vou mudar, mas eu quero essa estabilidade, pode ser uma estabilidade falsa, porque a gente não tem nada garantido. Não tem algo definitivo que fala, você vai viver tantos anos. Você vai ficar nesse trabalho para sempre. E é isso que nos diferencia. São as transformações. E aí eu gosto de trazer muita questão da própria borboleta. A borboleta, ela fica ali no casulo. Só que para sair desse casulo, para ela se tornar essa borboleta e voar, de fato machuca. Machuca porque ela tem que sair daquela zona de conforto que ela tá. E assim é a vida. Crescer demanda esforço. Crescer, a vida adulta, demanda esforço. Crescer também dói. Mas também exige essa responsabilidade. Então, a incerteza, a mudança, ela nos traz essa incerteza, que é o quê? O medo do desconhecido. O medo do desconhecido. Porque eu tô me lançando a algo novo e eu não sei qual vai ser o resultado, porque eu não tenho controle. Entenda. Esse controle que você acha que você tem, você não tem. Porque você não tem controle sobre a sua saúde, você pode até às vezes cuidar da sua saúde, mas você não sabe de fato. As coisas acontecem, os imprevistos da vida acontecem, e saber lidar com as mudanças é saber improvisar. Tô fazendo aula de teatro, e o teatro traz muitas reflexões sobre as mudanças e os imprevistos. Então, aprender a lidar com a mudança é você saber lidar com os imprevistos da vida. É saber dançar. Porque olha só, olha que interessante que eu vou te dizer agora. Não sei se você já parou para perceber. Na palavra mudança, tem dança. Então, mudanças, viver a mudança nada mais é do que você dançar com a vida. Dançar, ao invés de ficar enrijecida. E entender que se a vida hoje não tá do jeito que você quer, ela pode mudar. Ela pode mudar. E isso é incrível. É isso que eu vejo histórias, inclusive de empreendedoras, que começaram lá do zero. Se você tem faculdade, se você é uma pessoa que já estuda, que bom, né? Se capacitou. Mas se você é uma pessoa que não tem estudos, por exemplo, eu não fiz uma faculdade, você tem uma mente. Você tem um corpo. E tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Várias histórias inspiradoras de pessoas que começaram do zero. Do zero. Então, não há motivos para dizer que você não consegue quando você, de fato, sabe o que você quer e sabe a direção. Porque entre essas mudanças, o mais importante não é a velocidade. O mais importante é você saber a direção que você está indo. E dentro dessas mudanças, algo que eu aprendi na minha vida e que foi puxando, a vida foi me puxando a orelha. Eu já errei. Que errar faz parte. E que querer um caminho mais fácil, não queira as coisas muito fáceis. Confie quando as coisas é muito fácil. Porque tem um processo. É assim como um bebê, uma criança. Nós estamos crescendo, nós estamos mudando, evoluindo. Então, a cabeça que
antigamente eu tinha, de 5 anos atrás, é totalmente a de hoje. E aí eu venho te trazer esse questionamento sobre as mudanças. Se questione. Tenha a ousadia de questionar as certezas que você tem sobre determinado assunto. E algo muito inteligente que eu venho aprendendo através dessas histórias inspiradoras também de cientistas, eles tinham algo muito inteligente com eles, muito comum entre eles, que era a questão do questionamento. Eles sempre estavam ali se questionando sobre as suas ideias e mudando de opinião. Não tenha medo de mudar de opinião. Muitas pessoas têm medo. Ah, mas será que eu vou ser uma farsa se eu mudar de opinião? Mas eu tava assim, eu tava pensando dessa forma e agora eu vou mudar totalmente, vou ter que mudar o meu discurso, a minha forma de viver. Tá tudo bem. Porque você tá crescendo. Isso significa que você tá evoluindo. E alguma das sugestões para você lidar com a mudança é o primeiro passo. Entender essa gestação, esse processo de mudar, é de fato você entender que aceitar a mudança é inevitável. Porque a vida é um movimento, a natureza é um movimento, tudo está em constante movimento. Porque mostra que tem vida. E a vida, ela tá nessa constante transformação. E aceitar isso vai te ajudar a diminuir o medo e a resistência da mudança. O segundo é entender as suas emoções. Esse é um processo maravilhoso. Quando a gente começa a administrar melhor as nossas emoções. O que me ajudou nesse processo do autoconhecimento, né, investindo meu tempo, é de fato entender. Foi quando eu comecei a administrar as minhas emoções. Poxa, não estou me sentindo legal hoje. Mas não significa que essa emoção é você. Então, por exemplo, quando bate uma raiva, né, bate uma tristeza, um sentimento ali de fracasso, você entender que você não é aquele momento. Que os momentos, eles passam. Olha que rico isso. Porque o que acontece nesse processo de mudança, o medo da mudança? As pessoas, elas ficam tão presas em uma identificação, aí bate ali, por exemplo, a tristeza. Ah, eu estou triste, eu estou vivendo uma fase ruim. E aí se identifica tanto com aquilo, que não olha mais para as outras oportunidades, para alguma ação. E aí esse medo paralisa, porque o medo paralisa. O medo, ele paralisa. Ele está no nosso inconsciente. Quantos medos foi nos colocado lá na nossa infância? Porque também, né, aprenderam assim e que veio passando de geração para geração. E eu tô aqui justamente no Vozes que Inspiram para te mostrar as possibilidades que a vida tem para te oferecer. E você pode questionar. A terceira sugestão para você aprender a lidar com o medo da mudança é você se informar. Conhecer mais sobre essa mudança. Ah, você quer se mudar, por exemplo, de país? Ah, eu quero ir lá para a França. Tá, vou lá para a França. Então, eu vou pesquisar antes quanto que é a renda na França. Vou pesquisar o que eu tenho que fazer, passaporte, como que é viver lá, aonde eu vou morar, escolher o bairro. É um lugar, o que de pior pode acontecer se eu for? O que de melhor pode acontecer? Então, vem essa questão de se informar, para você não chegar lá e ganhar um supetão, né? Esse é um dos exemplos. Então, se informar é muito importante. Eu quero fazer tal coisa, então o que é preciso? Os primeiros passos. Porque a vida vai te preparando. Quando você dá o primeiro passo, quando você faz esse movimento de fazer a mudança, a vida vai te preparando. E aí o medo, muitas vezes, ele pode falar mais alto do que os seus sonhos.
Aí começa a vir a justificativa, né? Nossa mente dando a justificativa. Porque o medo, ele não é uma justificativa, mas, por exemplo, eu vou mudar pra França, vou mudar de lugar. Aí você pensa na família, mas eu vou deixar a minha família aqui. Então eu não vou poder fazer isso. Aí vem a culpa. Não vou poder fazer isso, porque eu não vou agradar. E é culpa, culpa atrás de culpa. E aí você usa essa justificativa para dizer, não, melhor ficar aqui. Não, é muito trabalho, não. E isso paralisa. E cada escolha, de fato, é uma renúncia. Todas as escolhas que a gente faz, a gente tem que abrir mão. Poxa, eu vou para esse determinado lugar, o que eu tenho que abrir mão hoje na minha vida? É trabalho? É um relacionamento, às vezes, que está se perdurando e não está me levando a lugar nenhum? É a família? Porque tem pessoas que é bom a gente manter por perto relações saudáveis. Mas tem coisas que parece que a gente quer ir pro próximo nível. Quando você quer ir pro próximo nível, tem algo ali que parece que te segura, como se fosse uma âncora, como se fosse um peso, uma mochila que não é tua. E o medo é um deles. Porque olha só, olha a sacada que eu tive. Dentro de todas as minhas consultas, dentro dos grupos, né, dos estudos também. Muitos medos que você tem não são seus. Já parou para observar? Já parou para observar? Olha para esses medos que tu tem e pergunta: esses medos, eles são meus? Ou foi alguém que disse que não era para fazer porque era perigoso? Porque, de fato, o medo, ele vem para nos proteger, né? Questão da sobrevivência. O medo, ele tem uma função na nossa vida. Só que quando o medo, ele vem para te paralisar a conquistar algo que tu quer, bem gaúcha, né? Tu quer? Naturalmente, você vai ficar parado. E aí vem, o que eu tenho que abrir mão? O que eu tenho que abrir mão hoje para fazer essas mudanças? Aí vem o segundo questionamento, o medo de dar errado e o medo de dar certo também. Mas e se eu errar? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com essa frustração? E se eu acertar? Como é que eu vou saber? Como é que você vai saber se vai dar certo ou errado? A gente só sabe testando, colocando a mão na massa, arregaçando aqui, ó, arregaçando as mangas e testar. Porque você deixar de tomar uma decisão, você tá tomando uma decisão. Não escolher, você já tá escolhendo. Se você tá parado hoje, em algum momento, em alguma parte da tua vida, você escolheu isso? Isso é uma decisão sua? Porque aí vem essa questão que eu vejo muitas pessoas. Mas eu não mudei isso por causa dos meus pais, por causa do externo, né? Sempre o externo. Eu preciso da aprovação, eu preciso que alguém me confirme se é mesmo essa mudança. E aí é que vem algo também que eu aprendi ao longo da minha jornada. A gente tem que saber observar para quem a gente vai falar as nossas coisas, os nossos sonhos. Porque tem gente que tá numa bolha. Tem pessoas que não vão entender os seus sonhos. Tem pessoas que não vão entender as suas mudanças. Pode te chamar de louca. E algo que eu aprendi junto, tô fazendo Master Healer, né? É uma especialização maravilhosa também. Adoro os meus professores. Cada professor e professora me ensina algo incrível. Eu tô sempre investindo. E algo que ele trouxe pra mim ontem, ele falou: não esqueça de estar com pessoas que te lembrem do que você é, do que você vai se tornar.
Porque se você ficar no meio de pessoas que ficam ali alimentando, ai, porque você errou, olha lá teu passado. Ah, não, mas tu não tem capacidade. Ah, não, mas isso é muito grande. Ah, mas tu tá pensando muito alto. Se você está rodeada de pessoas que estão cortando as tuas asas, que estão cortando os teus sonhos, que não estão alimentando a pessoa que tu quer te tornar, porque a gente é aqui no agora, você não tá no ambiente. Você não tá no seu ambiente. E aí querer ficar ali, pequena, se escondendo. Ai, tenho medo de me expor. Tenho medo de me expor. Não, vai custar muito caro, vou ter que dizer não para pessoas que eu amo. Vou ter que deixar pessoas que eu amo às vezes para trás. Sim. Sim. Porque se essas pessoas não estão andando contigo, não estão andando do teu lado, não estão ali, pô, vamos se desafiar, vamos crescer junto, bora movimentar essa vida. Você não tá com pessoas que estão ali para agregar. Todas vêm para nos ensinar algo. Todas, exatamente todas, até as mais difíceis. Mas se você de fato quer mudar, quer ir para o próximo nível, atingir outro nível, que é um passo por vez. Não compare isso também. Não compare as suas mudanças para quem está lá 10 anos à frente de você, para quem está, de fato, na página 200. Não compare o palco com os bastidores. Então, essa também é uma chave. Se você quer estar evoluindo, estando com pessoas que vão agregar na tua vida, que tu escolha as pessoas que vão desafiar para que tu te torne melhor. Para que te mostre a tua melhor versão. E não que fique apontando para você os seus erros. Porque errar faz parte, ninguém é perfeito aqui. As relações, elas não são perfeitas. Mas tem relação muito boa. A relação que existe confiança. Então, mudar exige o espírito da coragem. E eu gosto sempre de estar conversando, né, com as minhas seguidoras, alunas, mulheres também que eu iniciei para fazer seus próprios grupos, né? Eu ensino mulheres também a tomar iniciativa, onde elas pegam o conhecimento que elas têm e elas começam a fazer seus grupos presenciais. E ali, dentro desses questionários, eu comecei a me questionar, né, sobre algumas qualidades que eu venho alimentando dentro de mim. E algo que eu sempre alimento, e algo que eu tenho, assim, como propriedade para falar, é ser uma mulher de coragem. Ser uma mulher de coragem, ultrapassar os medos, ultrapassar o julgamento, ultrapassar... É isso que é a coragem. Porque quando você age com coragem perante a mudança, não significa que você tá sem medo. Não significa que você, talvez... eu sou a fortuna, eu aguento tudo. Não. Você tem ali suas vulnerabilidades. A gente tem. Porque a gente é humano. Então, a coragem é você agir mesmo com medo. Mesmo com medo. E ir para a vida de peito mais aberto. E quais que são os primeiros passos para lidar com a mudança? Anota aí, pega um bloco de notas e coloca em prática. Depois me conta nas redes sociais o que você vem observando de diferença na sua vida. Vozes que Inspiram quer trazer isso para você, fazer diferença na sua vida. Os primeiros passos para lidar com a mudança, e algo que eu vejo que funciona muito para quem quer aprender. Quer aprender algo novo? Quer aprender a lidar com a mudança? Seja curiosa. Seja curiosa. Igual um olhar de uma criança. Se a gente for observar as crianças, né? Eu amo conviver com crianças. Eu amo ver as crianças, olhar como elas veem a vida. E se a gente for observar, a gente já foi essa criança que era curiosa. Por quê? Por que isso? Será que é isso mesmo? Se questionar mais, com olhar de criança. Quem é curioso desperta a curiosidade também. O segundo, seja disposto, disposta a viver um novo. Porque a mudança, ela traz o novo.
A gente agradece o velho, obrigada, me serviu, foi importante, mas eu não quero mais disso. Eu quero diferente. Estar disposto não é quando vem uma mudança, fica assim, ai, por que veio? Não, eu não quero, não aceito. Estar disposto a, ok, vou arregaçar as mangas, vou fazer o que eu posso, o melhor que eu posso, com o que eu tenho, o que eu já sou, e vamos fazer acontecer. O segundo é, olha que interessante esse, aprender e desaprender o que já foi ensinado. Porque as coisas, elas mudam. Então, muitas coisas que hoje você aprendeu, elas te ensinaram até determinado momento e foi importante. É importante honrar tudo que você passou. Não é descartar. É agradecer, olhar, ó, o que eu aprendo daqui? Mas o que eu tenho que desaprender que talvez eu aprendendo o novo disso, eu posso tirar de lição e ver uma nova perspectiva, porque as coisas estão mudando. E vai ser assim constante a cada geração, as próximas gerações, a tecnologia, os relacionamentos, e que seja para melhor. Assim espero. Eu tô nessa turma aí, nesse grupo de pessoas que estão fazendo esse movimento acontecer. E você pode fazer parte disso. Começando por você, começando a fazer coisas pequenas, cotidianas do teu dia a dia, para fazer também essa mudança no mundo. A quarta, se questione e faça perguntas. Isso aqui é maravilhoso. Quando eu comecei a aprender a fazer perguntas, eu comecei a ver as respostas totalmente diferentes. Porque às vezes a gente fica ali, né? Será? Pensando assim, eu quero essa resposta. Mas ele não sabe fazer a pergunta. Por exemplo, eu vou mudar. Vou mudar de cidade. Então você faz a pergunta. O que de melhor pode acontecer? E se eu mudar, o que de pior pode acontecer? Como que eu vou reagir? Como que eu posso fazer diferença nesse novo trabalho? Nesse novo relacionamento? Vai depender da situação que hoje você está vivendo. Então, aprender a fazer perguntas é algo sensacional. O que você está buscando com essa mudança? O que você ganha? O que você perde com essa mudança? É ouro. E o quinto é aprender a se adaptar-se. E algo que todos nós temos conosco. Algo natural do ser humano. Aprender a se adaptar. Porque para viver em relacionamentos, em empresa, com colegas, na sociedade, você tem que ter jogo de cintura, você tem que se adaptar. Tem coisas que não vai ser somente do seu jeito, porque vai além do nosso umbigo. Tem outras pessoas convivendo. Então, aprender a se adaptar, entender, ser mais maleável, mais flexível com as mudanças. O sexto, vai com medo mesmo, tá com medo? Vai com medo mesmo. E eu vejo que uma das histórias que eu tenho que trouxe essa mudança, no final vai ter a caixinha de perguntas aqui. E me enviaram perguntas no Instagram. E uma das histórias minhas que envolveu muita coragem, eu trabalhei uma época numa hotelaria, Florianópolis, e foi de muito aprendizado para mim. Eu fiquei tão sobrecarregada, porque de fato eu aprendi muito. Experiências incríveis, conheci pessoas de muita referência, né, nas mídias. De fato, ia pessoas nessa hotelaria de muita referência, né, de muito requintadas, educadas e de vários lugares. E ali eu tive uma escolha. Eu tive que fazer uma renúncia. Eu estava com medo naquela época. Eu falei, eu vou sair. Não faz mais sentido para mim esse trabalho. Me ensinou, agradeço, mas não faz sentido com a minha verdade. É algo que eu venho aprendendo, andar com as minhas palavras.
E dentro do autoconhecimento, eu já estava sendo terapeuta, eu tinha feito como renda extra, enfim. E ali eu entendi, eu não vou aceitar mais menos do que eu mereço. Se eu estou dedicando meu tempo precioso para outro trabalho, eu posso pegar esse tempo e investir em mim, investir no que eu acredito, investir na minha profissão. E foi ali que eu fui de cabeça. Fui, mudei e falei, ok, agora eu vou me presentear, vou desfrutar, já que foi tão cansativo e demandava muito esforço de mim. Vou pegar esse valor que eu vou receber e vou ir para a Amazônia. Exatamente o que eu fiz. Fui para a Amazônia, com a coragem no peito. E foi incrível. Ali eu vi muitas coisas mudando, acontecendo. Porque eu tive uma atitude. Eu poderia ficar lá aceitando, ficar lá sendo, enfim, né? Ficar naquela situação que não estava me trazendo saúde mental, eu estava muito ansiosa, me dava crises de tanta pressão externa. E eu sou uma mulher sensível também, eu tenho uma sensibilidade. E naturalmente a gente vai observando. É isso que são as mudanças. Você passa pela experiência e você vê, tudo bem, obrigada, você me serviu, eu também te servi. Mas não é isso que eu quero, eu vou mudar. Não é isso que eu quero, vida. Vou mudar. Até que você, dentro dessas mudanças, algo vem, aquilo que você está buscando, também está ao seu encontro. E você observa, caraca, que bom que eu não desisti. Que bom que eu não desisti. Que bom que eu não desisti. E foi isso que aconteceu. Então, aceite a mudança, cuide de si mesmo, mantenha pessoas que vão ter uma perspectiva positiva, porque o nosso ambiente influencia muito. E lembra que o passado, ele não te define. O passado, ele não te define. Não é a jornada final. O passado, ele é só pra gente aprender a olhar como referência. Caraca, eu já passei por isso. Então, agora, quando vier essa situação pra minha vida, quando vier essa situação difícil, eu já vou saber lidar, porque eu passei por ele. E o futuro é um laboratório. Eu vou testar aqui no presente para lançar no futuro. E você começa a perceber, a estabelecendo cada vez mais metas e planos para você. Porque, de fato, é bom a gente ter uma visão do que a gente quer. Sabendo que, ao mesmo tempo, às vezes a gente vai ter que improvisar. Tem coisas que você vai planejar ali, pode ser que tudo mude. Faz parte. Então, a forma como você vê as coisas na sua vida faz total diferença. Faz total diferença. As coisas, a forma como você vê, faz total diferença. Então, buscar fazer apesar do medo. Buscar fazer apesar do medo. E eu vou te deixar aqui como encontrar esse norte sobre a mudança. Como que você descobre, caraca, será que essa mudança vai ser positiva para mim? Faz a pergunta. O que eu vou me arrepender mais? Ficando aqui ou deixando de fazer essa mudança? Eu vou me arrepender de não ter vivido uma viagem que eu quis, um trabalho, um conhecimento, um casamento, por medo da mudança? Observar o que eu vou me arrepender mais? Ficar parado ou tomar alguma atitude? Olha que forte isso. Do que você não quer se arrepender lá na frente? Então, se você quer mudar coisas, fatores na tua vida, entenda que errar vai fazer parte. Vai fazer parte. E aí eu te convido a trazer o espírito da coragem para a tua vida. O espírito da coragem. É algo que brota. É algo que mostra quantos resilientes e fortes nós somos no momento de decisão. Porque eu já passei por vários altos e baixos e foi ali que eu mais aprendi. Onde eu estava nas maiores dificuldades. Às vezes sem ter ajuda de ninguém. Ali sofrendo sozinha. Que é algo que eu não recomendo. A gente ficar ali, se fechar sofrendo sozinha. Mas sim compartilhar com outras pessoas o que a gente tem.
Haja com o coração. Haja com o coração e veja os resultados acontecendo através dessa mudança. Eu vou responder aqui algumas caixinhas de pergunta. Eu achei muito interessante as perguntas que me fizeram. Até convido você a me seguir no Cacau Sistêmico, onde eu sempre tô colocando as caixinhas, tô interagindo, conhecendo a sua história. Para mim vai ser um prazer saber mais sobre você. E eu acho que esse vínculo nos torna mais humanos, né? A gente ter esse contato, esses olhos nos olhos, aprender a pedir ajuda, aprender que a gente não faz as coisas sozinho, que tem outras pessoas que também compõem a música, né? Compõem o canto. Uma roda, quando tá tendo uma música, se não tiver pessoas na roda, não vai fazer graça. Não tem graça. Então, tudo acontece também a partir de você. E eu desejo que você possa vir nesse programa outras vezes também e me conhecer mais profundamente, te conhecer mais profundamente, trazer sua história aí de empreendedora, que isso reverbere na sua vida, na sua família. Agora eu vou olhar aqui a caixinha de perguntas. Bom. Teve uma seguidora que enviou assim: qual foi a sua maior mudança? Eu vejo que a minha maior mudança, algo que foi divisor na minha vida, foi quando eu fui para Florianópolis. Porque eu saí das asas, né, do meu pai, da minha mãe. Ali eu comecei a entender o que é a vida adulta. Eu comecei a entender o que de fato é ter responsabilidade. Porque às vezes os nossos pais, eles nos dão uns conselhos, ainda mais quando a gente é jovem, né? Ali na fase da adolescência, eu tava numa fase bem conturbada, né? Havia sofrido bastante rejeição, enfim. Então foi um processo onde eu fiquei bem perdida. Mas foi em Floripa que eu me encontrei. Lá eu tive muitas experiências, onde eu comecei a investir, a estudar bastante, comecei a fazer meus grupos. De fato, Floripa foi um grande fator de mudança. Então, eu ter saído da casa do meu pai, né, junto com a minha madrasta, eu ter ido e sentir a vida com o meu próprio corpo, tomando as minhas decisões, assumindo as minhas responsabilidades, errando, ali para mim foi um ponto de virada. Fora as outras experiências, viagens que eu fiz, mas eu acho que esse é um fator que mais foi profundo. Quando a gente começa a ter autonomia e andar com as nossas próprias pernas. Né? Foi fatores ali onde nossa, foi tão forte os movimentos, tantas mudanças a cada mês profissional, né? Enfim, através dessa sensação de quando eu me sentia perdida, sem direção, eu fui buscando a constelação familiar. Foi onde eu observei, caraca, eu preciso olhar para isso, porque senão eu vou detonar minha vida. Vou detonar com as minhas escolhas. Então, eu era tóxica para mim mesma. Eu mesma me machucava e me feria. Através das minhas atitudes. Então, o fator de mudança foi quando eu fui para lá, comecei a tomar autonomia. Hoje eu também trabalho com o digital, faço mentorias através do digital. Então, isso me dá essa liberdade. Foi onde eu entendi sobre a liberdade. Cada vez eu venho galgando, ganhando espaço para isso, porque eu tô indo atrás, né? Porque eu, de fato, sempre fui uma mulher que sempre correu atrás do que acredita. A outra explica por que tememos as transformações e, ao mesmo tempo, reclamamos das coisas como estão. Eita, nós! Essa pergunta foi boa, hein? Quem fez aí ganhou 5 estrelinhas. Adoro essas perguntas, assim, bem posicionadas. Por que tememos as transformações e, ao mesmo tempo, reclamamos? Porque tem aquela questão da zona de conforto, né? Tem a zona de conforto. Caraca, tá, eu quero isso aqui, eu quero alcançar essa transformação. Mas eu vou ter que fazer todo dia essa mesma coisa? Eu vou ter que tomar todo dia uma ação diferente? É uma responsabilidade? Mudar, se transformar, é uma responsabilidade.
A terceira pergunta, o seguidor, sua maior dor e qual estratégia tu usou para mudar? Olha, uma das maiores dores que eu senti, que eu era toda fortona, não sofro por relacionamento, eu respondi uma delas, né, que foi a mudança, a maior mudança, e agora a maior dor. Eu, na verdade, sofri um relacionamento onde eu pensava que essa pessoa era para a vida inteira, sonhava ter filhos com essa pessoa, foi um relacionamento de muita transformação, que gerou muita transformação para mim. Uma pessoa que, de fato, fez diferença na minha vida, muita diferença. Só que quando essa pessoa se foi, é como se eu tivesse perdido meu chão. Eu nunca tinha encontrado uma segurança, uma estrutura tão forte como eu encontrei, né, com esse homem, que de fato foi um homem com a letra H, mas que também estava nos seus processos, e eu também estava. Eu não estava madura, assim como ele também tinha bloqueios. A pessoa que sofre, que faz a outra sofrer, também está sofrendo. Então ninguém sai por cima. Quando eu faço outro sofrer, eu não saio por cima. E ali foi onde eu caí, eu tive um indício de quase depressão. Onde faltou motivação para minha vida. Eu senti que a minha luz tinha se apagado. Foi muito difícil esse término. Só que aí o autoconhecimento, né? Os investimentos, a minha resiliência e força de vontade me fez sair desse lugar. E eu comecei a entender a potência que eu tenho dentro de mim, que é através da minha voz que eu inspiro ela, que eu trago pro mundo. E superar esse relacionamento me mostrou que para cada pessoa, cada um de nós carrega uma dor, carrega um problema, uma situação para resolver. Não pense que a pessoa que tá lá mais resolvida, tem empresas, tem isso, tem aquilo, tá zerada na vida. Toda visão, todo sucesso, tudo que a gente vai conquistar tem uma responsabilidade. Você já assumiu um casamento, tu vai ter que ter responsabilidade de estar com alguém. Não é só um mar de flores. Vai assumir uma empresa, tem que ter responsabilidade, saber gerenciar, entender os funcionários, né? Saber investir. Vai mudar de cidade? É outra. Então, percebe? E aí, então, como iniciar as mudanças? Eu falo que um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida e que eu falo que eu sou rica dele foi o conhecimento. E foi as experiências que eu adquiri até aqui. O conhecimento ninguém tira de você. Só que o conhecimento colocado em prática, aí que torna a sabedoria. Então, de fato, a gente inicia esse processo de mudança olhando para nós. Parando de ficar apontando para o outro, o que a gente está às vezes ali. Às vezes você pode estar se sentindo frustrado e daí você vê alguém lá onde você quer e você fica às vezes jogando energia, né? Jogando um peso. Não. Fica aqui no coitadinho. Não, eu não mereço. O outro consegue, eu não tenho habilidade. Aí fica ali. Então, acho que o primeiro passo é você assumir quem você é. Só que para você assumir quem você é, você precisa entender a tua história e te valorizar. Eu ensino isso dentro das mentorias, a mulher se valorizar. A saber dizer não, a saber aumentar o seu salário, a saber ser mais autêntica, mais corajosa. E sim, vai ter pessoas que não vão gostar de você. E não tem como agradar todo mundo. Mas faça o seu melhor. Então, se você quer iniciar, olhe para você. Veja o que tá te incomodando, veja o que você quer melhorar. E tenha algo que eu também tenho sempre, é modelos. Modelos de pessoas que chegaram a um determinado conhecimento ou fase da vida que eu quero chegar. O que essa pessoa está fazendo? O que ela conseguiu acessar isso? Como é que essa pessoa ela fez que ainda eu não tive esse acesso? É muita questão de acessar. É acessar essa informação. Poxa, e entender que também é um processo. Se você quer chegar do ponto A para o ponto Z, calma lá, não atropela as coisas. Você vai se frustrar. Porque tem a letra A, B, C, D, até chegar ao Z.
Então, é muito sobre isso. Não te compara com quem tá há 20 anos na tua frente fazendo o que você faz. Você tá começando. Se você tá começando, você tem que ter paciência com você. E a vida sempre me ensinou isso durante a minha jornada. A ter paciência comigo. Porque cada um tem um tempo de aprender, de acessar. E eu te convido a deixar um comentário, a enviar esse programa para outras pessoas, a fazer também uma entrevista aqui. É só me chamar depois no meu perfil. Vem fazer uma entrevista aqui, apresentar a tua história. Eu vou adorar apresentar para outras pessoas. E eu te convido a participar também. Vai ter um encontro amanhã para mulheres, aqui na cidade vizinha, em Biraiaras, que eu vou estar falando sobre como se tornar mais autoconfiante. Vozes que inspiram. Como se tornar mais autoconfiante. E também já deixo o aviso para agosto. Agosto teremos 3 dias de retiro. Eu vou estar fazendo um retiro junto com uma outra sócia e amiga, a Fabi. Fabi, ela é uma mulher excelente. Tem aí experiências com viagens no Peru, na Espanha, né, em Portugal. Ela viaja aí o mundo, né? É uma mulher que, de fato, vem fazendo esses movimentos com mulheres. Eu acho o trabalho dela incrível e eu quero cada vez estar no lado de pessoas que andam do lado. Visão de águia, mulheres visionárias. E dentro desse retiro vai ter 3 dias para passar para aquele lugar, Ametista do Sul. Imagina você, com mulheres, fazendo aí uma transformação, investindo em você, no seu tempo. Olha só. Porque a viagem, ela nos conecta à abundância. Nos conecta a esse merecimento. Poxa, eu trabalho, eu faço tanto, estudo tanto. Mulher, você merece tirar uma folga para você. E hoje a viagem, ela tem muitas facilidades, meios, né? E se você quer aprender a lidar com as mudanças e se tornar uma mulher cada vez mais corajosa, autêntica e inovadora, siga o Cacau Sistêmico. E deixe, assim, as suas perguntas por lá. Para finalizar, eu vou cantar uma música para você. Olha lá! Eu adoro essa música. Hoje eu tava cantando no teatro ela. E eu adorei. De fato, eu adorei. Muito engraçado essa música. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor pela TV. Então, continue nos seguindo aqui na Lagoa TV e vem participar também você. Um grande beijo, uma boa noite e até logo!